que aqui, enfim. Sempre pelo horário de Brasília, e você se adequa ao seu horário local aí, tá bem? Nossos horários de cultos são realizados de acordo ao horário de Brasília. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, onde diz aqui a parábola do semeador. Lemos com a ajuda de Deus. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca desta parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro a 100 por um. Até aqui Deus nos dá. Amém. Gente, aumenta meu retorno um pouquinho. Não estou me ouvindo. Som? Ótimo, obrigado. Obrigado, meu filho. Sementes, lavoura, frutos. Imagino ao longo da sua vida cristã, desde que Deus te deu de conhecer o Evangelho, quantas vezes você ouviu essas palavras, ou até mesmo essa palavra,
sobre a semente. Dar frutos na presença de Deus parece simples. É só ser fiel, é só orar, é só fazer caridade, é só adorar a Deus. Quem dera fosse só isso. Vai muito mais além disso. Um fruto, uma manga, por exemplo, ela sai das entranhas daquela árvore. Os irmãos já perceberam? Nasce a árvore, nasce o galho, nasce a folha, tudo daquele tronco. Nasce a flor e ali então nasce o fruto, que é saboreado pelos homens. Todo esse processo, pegar a manga e comer, a gente fala chupar a manga, parece tão simples, mas independente do trabalho que o lavrador teve, aquela árvore iria produzir, porque nos primórdios da humanidade, antes dela ser descoberta, ela já produzia sem a mão do homem, ela produzia pela própria natureza, que é perfeita, diga-se de passagem. Aliás, quanto menos intervenção do homem na natureza, melhor. Mas há um processo secreto, como ele disse aqui, a vós é-vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que eles recebam sem perceber. E assim somos nós, como essa árvore, hoje exemplificada aqui por essa mangueira, ou uma oliveira, uma parreira, ou o que quer que seja. Existe um processo em nós, um crescimento, uma aceitação das condições divinas que nos propõem crescimento, nos propõem renúncia das nossas vontades humanas, para aceitarmos em nós um plano divino maior, maiúsculo, muito melhor do que qualquer outro plano que nós possamos vir a ter ou a conceber na nossa mente e também nos nossos corações. Dar fruto na presença de Deus, como já disse, começa em receber o fruto em si. Ninguém sente o fruto, percebe o fruto antes da própria árvore. A única que tentou enganar, tendo aparência de dar fruto, sem frutos, foi aquela figueira infrutífera. E o Senhor a condenou, porque após os frutos caem-lhe as folhas, então era sinal que ela tinha frutificado, mas não tinha fruto. O que essa palavra quer trazer aos nossos corações essa tarde de terça-feira? Está tão gostoso o culto, irmãos. Essa oração me fez um bem tão grande, que eu não consigo contar para os irmãos. A alegria que está no meu coração, minha vontade é sair pulando aqui. Graças dou a Deus, porque o Senhor renovou meu espírito. Glória ao nome do Senhor. Esse fruto, ele traz benefício para a árvore, porque fortalece toda ela, o seu tronco, as suas folhas, os seus galhos. As folhas fazem a fotossíntese que transforma o oxigênio, a luz do sol em vitaminas e nutrientes. As raízes também buscam os nutrientes da profundeza da terra e vai lá nos lençóis freáticos buscar a água onde for necessário. E toda essa estrutura funciona com um único objetivo: dar frutos. Assim somos nós na presença de Deus. O nosso objetivo, nós fomos criados, nós fomos formados, gerados para dar frutos na presença de Deus. Os nossos filhos são frutos também. As nossas ações são frutos também. Entretanto, de uma mesma árvore poderão surgir frutos de formas e sabores diferentes. Alguns não serão aproveitados, outros falharão. Vejamos o milho, por exemplo, tem espiga que um lado dela sai cheia, outro lado da espiga falha, e no mesmo pé sai uma espiga cheia, outra vazia.
Em algum momento do processo, um dos frutos não foi tão bom quanto poderia ter sido. Entretanto, ela nunca é avaliada por um fruto, mas por uma média ponderada. Na média, ficou bom. Assim também somos nós. Não se chateie, não se frustre se em algum momento você notar que os frutos que você deu não foram tão bons o quanto você gostaria que fosse. E não se engane, você sempre saberá quando eles foram ou não bons. Use isso como um incentivo para que você melhore para a próxima florada, para os próximos frutos, para as próximas ações. Se hoje uma palavra foi falada e você percebeu que ela não produziu o que era a sua intenção, porque nem sempre aquilo que eu falo é o que você entende. Tem essa questão, a pessoa pode entender mal, mas não foi a sua intenção, ou foi a sua intenção, tanto faz. O que importa no final é aquele resultado. Se não foi do jeito que você esperava, que você tentou que fosse, reavalie e se prepare para dar frutos melhores na presença de Deus. Receber a palavra de Deus também é um mistério. Há que se ter muita humildade no coração ao receber a santa palavra de Deus. Ouvi-la sem questionar, aceitando para si tudo que ela nos impõe, tudo que ela nos coloca. Em alguns momentos, e na maioria deles, a palavra sempre nos sugere alguma coisa. E fica a nosso critério aceitar ou não. O que a história conta, e o que os precedentes nos contam, é que todo aquele que ouviu a palavra de Deus, deu atenção a ela, foi feliz e bem-sucedido. Nunca foi desamparado, nunca foi deixado de lado. E essa tarde o Senhor vem para falar dos frutos e de como a palavra tem caído nos nossos corações. De que maneira nós temos recebido a doce palavra de Deus? Com revolta? Com indiferença? Ou com um bom coração e humildade de espírito? Que Deus nos dê a graça hoje de olhar para dentro de nós, encontrar em nós a melhor parte de Deus que com uma centelha divina foi depositada no nosso ser, na nossa essência, na nossa personalidade. Que nós busquemos o bem, busquemos a caridade, o amor e a paciência. E ao longo desse trajeto, desse projeto, desse propósito de melhora, se nós encontrarmos pedras, barreiras, buracos, intempéries, tempestades e obstáculos, nós possamos crer que o Senhor estará do nosso lado. Pela singeleza do nosso coração, o Senhor nos será por fiador, defensor e protetor das nossas almas. Que nessa tarde você sinta o abraço de Deus na tua alma e você possa dizer: Senhor, eu creio por fé que estou caminhando para uma evolução. Creio, Senhor, que estou caminhando para um crescimento espiritual. Creio também que os meus frutos estão melhorando a cada dia, até porque eu tenho me esforçado para que isso aconteça. Te diz o Senhor essa tarde: eu sei, eu reconheço e eu aprovo as tuas ações. E como gratidão minha para ti, eu visitarei a tua alma, diz o Senhor. Alaia, lamaná, salaia. Como reconhecimento do teu esforço, eu farei da tua casa uma casa de oração. Como reconhecimento do teu esforço, eu te mostrarei que cada vez que você se dedica, cada vez que você se aplica, você amontou a brasa na cabeça do teu inimigo e mostre e prova para você mesmo que você está no caminho certo. Mudamos, debatemos, discordamos. Esses dias tive uma discussão
a melhor discussão da minha vida com os nossos irmãos sobre uma questão, na sexta-feira passada, com a irmã Rebeca, a irmã Eni. A discussão, por modo de dizer, foi uma conversa, é óbvio que nós não discutimos, mas foi tão bom, o contraditório é tão bom quando você tem alguém que te contradiz, quando você tem alguém que te questiona, porque isso nos faz crescer, isso nos faz melhorar os nossos frutos. Ninguém é dono da razão, ninguém é irrepreensível ao ponto de que não possa aprender. Ninguém pode ser egoísta a ponto de não dividir o seu conhecimento e nem soberbo a ponto de não pedir para ensina-me. Me ajuda, você sabe mais que eu? Me ajuda. E tudo isso contribui para que esses frutos sejam doces, para que esses frutos sejam agradáveis, não só a Deus, mas também aos que estão à nossa volta. Hoje o Senhor vem te dizer, não desanima, você está no caminho certo. Por difícil que pareça, é fora da convenção, é fora do que usualmente nós fazemos, é fora daquilo que nós aprendemos no passado, mas todos evoluem, e quem nos garante que a maneira que nós aprendemos foi a certa? Os irmãos vejam um exemplo supremo a Cristo, que séculos e séculos a lei dominava sobre todo o povo, uma religião pesada, homicida. Vejam aqui recentemente a Santa Inquisição, as Torres Gêmeas, foi a religião que derrubou as Torres Gêmeas do World Trade Center, esses carros bomba, que alguns morrem em nome de Alá e matam em nome de Alá. Então, ao longo do tempo, a humanidade veio crescendo, Cristo veio no mundo, enviado por Deus, porque o Senhor disse, preciso intervir para que esses frutos melhorem, para que a fé tenha um objetivo para qual foi criada, que é de edificação, não é de destruição. Em nome da fé eu mato, em nome da fé eu ponho fora, em nome da fé... Não, em nome da fé eu amo, abraço, perdoo, aceito, ajudo, reconheço também os meus erros e as minhas limitações. Então houve uma mudança total na humanidade, toda a concepção de fé que foi pregada lá nos primórdios, ela foi mudada por Cristo, toda dureza transformada em suavidade, todo peso em fardo leve e jugo suave, toda condenação ao fio da espada, a corda no pescoço, a decapitação foi dada como perdão, apedrejados, perdoados, jogados na masmorra, abraçados, corruptos, eram anfitriões do Senhor, veja o caso de Zaqueu, Mateus era corrupto, virou discípulo, Paulo era perseguidor, virou apóstolo, defensor, de perseguidor a perseguido, os frutos mudam, eles podem melhorar. Já visto que aquele que trabalha profissionalmente com lavoura, põe adubo, põe terra, faz a poda. Os irmãos sabem que de acordo à poda, de acordo à terra, de acordo à rega, você muda até o sabor do fruto, mais cítrico, mais doce, mais suave, mais acentuado. Parece brincadeira, né, irmãos? Mas é a pura verdade. Quer colher mamão? Bom, fica de olho no pé. Quando você bateu o olho no mamão, viu que ele já tem umas bicadinhas de passarinho, pega aquele, é o mais doce que tem no pé. Eles sabem. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Da mesma forma, mexerica e laranja, o pé que essa uva estiver cortando folha, pode colher que as mexericas é doce, 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 doce. Então todos querem o melhor, todos buscam melhores frutos. E essa tarde o Senhor vem dizer a nós, eu vou te fazer dar frutos tão doces, que toda a tua vida será adoçada pela graça de Deus. A tua família, o teu casamento, o teu ministério, a tua igreja, a tua casa, glória ao nome do Senhor Jesus, a tua alma e essa amargura de absinto, de fel, que hoje pairam sobre os teus lábios, a tua mente e o teu coração, ela será aplacada pela doçura da palavra de Deus. Essa solidão que amargura a tua alma,
essa preocupação, essa ansiedade que impedem os teus frutos de crescerem como uma árvore, como essa semente que caiu entre espinhos, estava sufocada, não pôde crescer porque não tinha luz do sol, não tinha nutrientes. Os espinhos hoje representam a tua inquietação, a tua depressão, a tua enfermidade, a tua ansiedade, o teu medo, e não tem permitido de você crescer na presença de Deus. Muito pelo contrário, tem feito você murchar, tem feito você retroceder. Mas hoje o bom lavrador vem cuidar da sua lavoura, vem cuidar da sua planta, vem cuidar da sua árvore, e diz o Senhor: alegra-te, ó árvore frutífera da presença de Deus, porque eu te venho regar com a minha santa palavra, e te garanto, os teus frutos serão doces. Teus frutos serão maravilhosos, bendito seja o nome do Senhor. Não temas, não se preocupe, não se inquiete, não fique desesperada, irmã serva do Senhor, porque o que precisar ser construído na tua vida será, as podas que forem necessárias serão feitas, os aterros, as adubações, a rega que for necessária será feita. Senhor, mas sinto-me seco por dentro, sinto-me seca, Senhor, não tenho mais forças de dar fruto. Pois saiba que esta manhã, esta tarde, o Senhor faz chegar em ti um rio de água viva, e faz chover sobre ti a virtude da palavra de Deus, e toda lisa, licauare, machiri, boande, lesúria, cantalamaia, e toda sequidão da tua rica, da lassúria, mandaia lá, e toda sequidão da tua árvore, e toda sequidão da tua vida, e toda escuridão que está sobre ti, te sufocando, o Senhor arranca essa tarde em nome do Senhor Jesus. Santo é o poder de Deus. Alamaia, cantalamana, salaí, calamaia. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, pedimos socorro e não conseguimos achar socorro. Quantas vezes procuramos ajuda e não encontramos ajuda. As pessoas passam indiferentes por nós. Não se zangue com isso. Não fique aborrecido, não é mal, não é maldade, é a vida. Cada um cuida da sua vida, e não é por egoísmo, é por instinto natural de preservar a própria vida. Às vezes nós nem olhamos para o lado, e devemos nos lembrar que às vezes Deus permite isso, para que nos faça recorrer ao único que pode nos ajudar. Olha aqui, ó. Esse santo. Quando nós criamos outros deuses, o banco, o amigo, até o médico, um contato, um pedido, nós, sem querer, deixamos o Senhor de lado. E o único que pode garantir o sucesso dos nossos frutos é o Senhor. Essa tarde, firma os teus passos na palavra de Deus. Sinta-se reconfortado. Irmãos, eu sinto um amor de Deus derramado por esta santa palavra. O Senhor ministrando aos nossos corações, fortalecendo toda a sua igreja e dizendo: olha, eu te garanto pelo meu nome que a lavoura vai ser, que a colheita vai ser boa. Que a colheita vai ser boa. Não se desespere. Não amontoe sentimentos ruins no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos. Cuidado para você não adoecer espiritualmente e adoecer materialmente, efetivamente. A nossa mente tem sido bombardeada com uma infinidade de informações, ainda que verdadeiras, nocivas para o nosso bem-estar, que nos causam preocupação, a economia, a saúde nos causa preocupação quanto à vida, a segurança e tantas outras coisas, a política, a igreja, os nossos conflitos internos, as dúvidas que nós temos no nosso coração e ninguém sabe, e elas corroem o nosso pensamento e minam também a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, essa tarde, seja como essas sementes que foram lançadas em boa terra. O Senhor te dará o crescimento, o Senhor te garantirá bons frutos, te quere mandar o eserimacha, o elemica, o elesuiada.
O Senhor te gareika, teremassa liare. O Senhor te garantirá bons frutos, alia. Eleuela, maslico, telemassa lá. O Senhor te garantirá sucesso nos teus negócios. O Senhor te fará ser feliz por onde você passar. E onde as tuas mãos tocarem, creia, homem de Deus, mulher de Deus, que as mãos do teu Senhor estarão sobre as tuas. Que o Senhor te será por fiador. E o bom lavrador vem hoje cuidar de ti e dizer: aquieta-te, tirarei a locusta e o purgão de ti, tirarei as ervas daninhas, as tuas folhas estão queimadas do vento oriental, e tu estás seco, pois a chuva não vem, mas creia, hoje vai chover na tua lavoura. Alamaia, hoje vai chover sobre ti, a graça de Deus é derramada como uma corrente, uma torrente de águas purificadoras, um rio de água cristalina, como viu João, que procede do trono de Deus, vem até a tua vida. Seja abençoado, seja regado, seja, irmãos, abraçado, abraçada pela boa palavra do Senhor, e fica-te em paz, os teus frutos serão doces. Todos nós participaremos da bênção de Deus na tua vida. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Santa palavra de Deus. Ajoelhados, agradeçamos em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Oh, glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós voltamos aos teus pés agora para agradecer pelo culto que tu nos tem dado nessa tarde. Como é bom, Senhor, como é bom estar diante da tua presença. Estamos tão em paz, Senhor, sentimos-nos tão reconfortados por ti e adoramos a Deus na beleza da tua santidade. E te agradecemos por tudo que tu nos tem preparado nessa tarde. Em tudo nós vemos o teu nome sendo glorificado e a tua igreja com alegria louvou ao Senhor, porque sabe que tu se agrada dos louvores do teu povo, tu habita no meio dos louvores. Ajuda-nos nesse restinho de tarde, abençoa-nos no santo culto daqui um pouco mais às 20 horas novamente, que toda a irmandade possa estar reunida, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Guarda a tua palavra nos nossos corações. Faze-nos meditar nela de dia e de noite. É o que pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive eternamente. Amém. Santo Deus, Deus seja